Gente, vamos continuar falando um pouquinho sobre os fatores emocionais ou psicológicos, que são fatores que influenciam nos transtornos mentais. A última aula a gente falou um pouco sobre os outros fatores, né? Hereditários e genéticos, fatores ambientais. E aí a gente está falando um pouquinho sobre os fatores emocionais ou psicológicos. É muito interessante quando a gente pensa sobre fatores causais, porque tudo na nossa vida é causa e consequência. Não sei se recordam quando eu falei lá do boneco de barro até os 7 anos, já dei vários exemplos disso. Tudo que nós somos como adultos é reflexo do que a gente foi quando crianças. Eu costumo me utilizar muito como exemplo, vocês sabem, né? E aí eu me coloco também nesse fator emocional ou psicológico. É engraçado porque tudo é uma bola de neve, né? Tudo acontece como consequência das coisas que a gente vivencia. Então vamos lá. Várias vezes na sala eu já falei com vocês que eu sou ansiosa, faço tratamento para ansiedade, porque realmente foi algo que me pegou de jeito ao longo da minha vida e eu tenho que estar cuidando disso o tempo inteiro, seja com medicamentos, também passo com a psicóloga, porque o meu corpo reflete externamente o que eu sinto internamente. E esse fator emocional ou psicológico é um fator assim, extremamente determinante na minha vida. Assim, quando eu paro para rever todas as coisas que eu já vivi, eu vejo que nada poderia ser diferente do que hoje, a forma do que é hoje, que é a forma que eu me encontro, porque realmente tudo tem relação com o que eu fui exposta quando criança. Então eu já falei com vocês que na minha infância eu era uma criança obesa, certo? Sempre fui. Minha mãe fala, meu pai ele é obeso, ele é acima do peso. Minha mãe não, meus irmãos não também. Hoje em dia eu tenho minha irmã que por conta também da ansiedade ganhou um pouco de peso, mas minha mãe fala que a questão genética já influenciou no meu ganho de peso, porque quando eu era bebê que apenas amamentava, apenas mamava, eu já pesava o dobro do que minha irmã pesava, perdão, quando ela já era maiorzinha, quando ela já se alimentava. Então o fator genético já influenciou aí. E aí, por ser uma criança obesa, ao longo da minha infância, eu acabei sofrendo bullying na escola, apelidos, né? O que muitas pessoas passam. Só que foi um bullying pesado, né? Então, assim, realmente naquela época eu não conseguia conviver com a situação que eu passava. E ao longo do tempo, naquela época não tinha apoio psicológico, acabava que meus pais também não ficavam sabendo muito porque eu não era muito de falar, meu pai na época era depressivo, então acabava piorando ali uma situação que eu já vivenciava fora de casa. Então, hoje em dia, por isso que eu falo que eu sou o reflexo daquilo, porque a minha ansiedade, tudo que eu sou hoje, é fruto daquele bullying, é fruto daquela criança que se tornou uma adulta ansiosa, né, com alguns problemas psicológicos, né, de ansiedade, de adaptação, como a gente fala, de adaptação ao mundo. E isso é normal, né? Várias pessoas passam pela mesma coisa. Você que passa isso também, você não é diferente, né? Hoje em dia é o mal do século, ansiedade e depressão. E por isso que eu falo que todo mundo tem que cuidar da sua saúde mental, porque se a gente não cuida hoje, não melhora sozinho. Não adianta você pensar isso
sua ansiedade, sua taquicardia, sua falta de ação, nervosismo, não vai melhorar sozinho com chazinho e com valeriana, com medicamentos. Pode até ser que melhore mais, mas quando já se passa a ser algo mais grave, realmente a gente tem que procurar um psiquiatra, um clínico que vai te passar algum tipo de medicamento para te ajudar durante a situação. Então, gente, nos sinais e sintomas dos fatores psíquicos, vários tipos de fatores podem contribuir ao mesmo tempo. Nem sempre os nomes são fáceis, né, de ser gravado. O importante é que nós, como pessoas profissionais da saúde, técnicos de enfermagem engajados na saúde mental, a gente tem que compreender esses termos, né? Porque a gente até pode orientar o resto da equipe, né, para ter uma troca adequada. E como eu falei, é tão difícil a gente chegar até esses pacientes psiquiátricos, principalmente dependendo da sua área, né, do local que você trabalha. Às vezes você nunca vai lidar com esse tipo de pessoa. Só que assim, se você for para atenção primária hospitalar, vai ser muito frequente. Porém, como eu disse para vocês, nem sempre a gente consegue captar esses pacientes. E aí, gente, dentro desses fatores emocionais ou psicológicos, a gente possui diversos tipos de alteração. Presta atenção, porque às vezes você até se encaixa em uma dessas coisas. Não é porque você está ficando louco, não. Não é porque você tem transtornos mentais, mas é porque no dia a dia todo mundo acaba desenvolvendo alguma característica de alteração mental e, infelizmente, né, hoje em dia com essa vida corrida, trabalho, contas e dívidas, crise, coronavírus, a gente às vezes acaba por se perder nesse mundo cheio de informações. Então vamos lá. Uma das alterações do emocional psicológico é a alteração do pensamento. O que é o pensamento? É um processo pelo qual se associa e combina os conhecimentos adquiridos no mundo, chegando a uma conclusão ou uma nova ideia. Então, quando eu penso algo, eu combino todos os conhecimentos adquiridos no mundo e chego a uma conclusão ou uma nova ideia. Então, eu estou tendo um pensamento. Esse pensamento ele se inicia com uma sensação, seja visão, olfato, paladar, audição e tato. E assim a gente conclui com um raciocínio, que é caracterizado pela associação de ideias. Então, eu pego as informações, os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vivência, ou de algo que eu vi, de algo que eu li, de algo que eu comi, que eu peguei, raciocino sobre aquilo e associo essas ideias. E aí eu tenho um pensamento. Esse pensamento pode ser classificado de acordo com a direção ou com o conteúdo do pensamento. Né? Então, assim, eu comi alguma coisa, né? Eu comi um miojo. Desse miojo, eu pensei, nossa, lá no MasterChef eles fizeram aquele macarrão. Eu podia fazer aquele macarrão. O que eu preciso para fazer aquele macarrão? Preciso disso, então eu vou fazer. Então, algo me levou até esse pensamento, eu raciocinei em algo e tive uma conclusão de pensamento. Já as alterações sensoperceptivas, né? Alterações da sensopercepção é a capacidade de formar uma síntese de todas as sensações e percepções que se tem a cada momento e com ela formar uma ideia do próprio corpo e de tudo que está à sua volta.
Para isso, faz o uso de todos os nossos órgãos dos sentidos. Então, a sensopercepção, eu uso todos os meus sentidos para formar uma ideia do meu próprio corpo. E o que pode ser gerado através disso? Alucinações. O que são alucinações? São sensações ou percepções em que o objeto não existe. Mas para mim, que estou alucinando, é extremamente real. E eu não posso controlar essa alucinação que eu estou tendo, porque independe de mim, da minha vontade. Então, em algumas doenças, acontece da pessoa ter alucinação ou uso de algum tipo de medicamento ou droga, eu posso ter alucinações. Nessas alucinações, eu começo a ver fantasmas à minha volta, começo a ver aranhas e baratas. Aquilo dali não é real. Mas eu não tenho essa concepção de realidade. Para mim é. Para mim a barata está subindo no meu braço, eu estou tentando matar ela, eu estou vendo ela. Então a alucinação não é real, não é uma realidade. Mas para mim que estou tendo, eu tenho esse comportamento, essa sensação como real. Assim, quando eu tenho uma alucinação auditiva, quem é que tem muita alucinação auditiva? Pacientes esquizofrênicos. Pacientes esquizofrênicos, às vezes falam assim, eu ouvi uma voz, essa voz me mandou matar minha mãe. Ou eu ouvi uma voz, essa voz falou que eu tenho que comer tudo que tem na minha frente. A voz, gente, nem sempre é só pro ruim, de morte, isso não. Tem para várias coisas. Então, um paciente que tem alucinação auditiva e ele fala, parece que eu ouço vozes e essas vozes voltaram, estão me dizendo para escutar o que você diz. A alucinação ela é auditiva. A pessoa, na verdade, ela na realidade não existe, mas para ela, nossa, caminhão, deixa eu passar. Mas para ela é real. Ela tá ouvindo. Às vezes ela mata aquela pessoa, ela faz aquilo que tá mandando, porque para ela é uma voz de comando. Então essas alucinações, elas podem ser auditivas, visuais, gustativas, né? Olfativas, táteis, sinestésicas e pode ter relação com as funções corporais. Teve gente que falou assim, eu já vi um caso de uma mulher que ela tava tendo um cheiro muito forte nas partes íntimas, né? E aí ela chegou no hospital, levaram ela no hospital, o cheiro ninguém estava aguentando. Quando o médico olhou dentro da vagina dela, tinham notas de dinheiro, muitas notas. Ele enfiava as notas de dinheiro dentro da genitália, porque ela falava que dali ela saía dinheiro de dentro dela, só que na verdade era uma alucinação. Ela enfiava, né? Então, aquilo dali para ela era uma realidade, mas para as pessoas à sua volta, todo mundo sabia que ela estava com algum transtorno. Já nas ilusões, né, a alucinação, vocês entenderam? A alucinação, o paciente, para ele é real, mas para o meio não é real. Já nas ilusões, que é o contrário das alucinações, o objeto existe, né? Aquele objeto ali existe. Porém, a percepção do paciente é falseada, deformada. Então, por exemplo, o paciente ele pode estar convencido que o teto que existe na casa dele está caindo sobre a cabeça, está baixando e que vai esmagá-lo. Então,
Eu vejo o teto, mas eu estou vendo ele caindo sobre mim. Então, eis a diferença de alucinação para ilusão. Alucinação, o paciente vê, ouve, sente, não é real para as pessoas, mas é real para ele. Na ilusão, o paciente pega um objeto existente, né? E fala e altera essa percepção. Essa percepção ela é falsa, ela é deformada. Não é da forma que ele está enxergando. Tem também as alterações de direção do pensamento. Nesse caso, gente, o pensamento ele é mais lentificado. Quase não se produz, né? Tem pobreza de temas. Então, o indivíduo, ele costuma falar em voz baixa, ele rumina o que ele está falando. Então, ele continua, ele sempre fala de voz baixa, você mal compreende. Você mal compreende o que ele fala, ele fica ruminando as palavras. E ele fica sempre com as mesmas ideias. Isso é uma alteração típica de quadros depressivos. Né? A pessoa ela baixa o tom de voz, ela começa assim, né? A postura dela já é uma postura mais interior, mais deixa eu ver a palavra, a pessoa é mais introspecta. Só que ao contrário da alteração anterior, na fuga de ideias, né, ao invés da inibição do pensamento, na fuga de ideias, o indivíduo ele tem um aporte muito grande de ideias. Então, ele não consegue concluir, né? Sempre ele fala bem, normalmente ele fala bem, tem grande dificuldade de interromper seu pensamento, né? É um pensamento contínuo. E o indivíduo ele emenda um assunto novo de tal maneira que torna difícil a compreensão. Isso é bastante típico de quadros maníacos, né? Maníaco, gente, não é de maníaco do parque de assassino, não. É de mania, vem de mania, né? Que normalmente, por exemplo, na bipolaridade, tem a junção de dois fatores, depressão e mania. Em momentos depressivos, a pessoa está mais triste, introspecta, para baixo. Nos períodos de mania, ele está alegre, expansivo, sorridente. Então, esse maníaco que vem disso. Então, gente, vocês entenderam esses dois fatores? Que são alterações de direção do pensamento? Nenhum tem a inibição, mais lento, pouco produtivo, que normalmente é um quadro depressivo. E já o contrário dessa alteração tem a fuga de ideias. O indivíduo tem um aporte tão grande de ideias, ele emenda uma coisa na outra, ele vai falando aqui, aí ele lembra de outra coisa, ele vai falando, tem dificuldade de parar de falar as coisas. Chega, cansa. Isso daí, então, é um quadro bem típico de quadro de mania. Mais pra frente eu vou falar de algumas doenças psiquiátricas. E quando a gente fala de mania, por exemplo, de bipolaridade, é um quadro muito difícil de ser diagnosticado. Por quê? Porque, como envolvem essas duas características de sintoma, se você consulta o seu irmão, o seu pai, num período em que ele está somente depressivo, o médico vai passar medicamento para ansiedade. Se você está consulta ele no momento de mania, né, tudo exacerbado, conversa muito, tem alegria, ele pode medicar ele com um medicamento mais para ansiedade, né? Então, assim, é muito difícil. O ideal é que esse médico ele consiga observar todo a forma de agir, principalmente ouvindo os familiares, as pessoas que convivem e que explicam como é que esse paciente vive e age. Aí vem as alterações da direção de pensamento. Quando o indivíduo constrói sentenças corretas,
muitas vezes até rebuscada, a pessoa fala bem, né? Ela usa palavras estrogonoficamente corretas, inexoravelmente bonitas, só que não tem sentido nenhum. Ninguém consegue compreender o pensamento desse paciente. Normalmente ele faz associações estranhas, né? Esse paciente ele não consegue agregar pensamento. Isso é muito típico da esquizofrenia. Eu falo, por exemplo, meu sapato sujo quer jantar com você. Meu sapato extremamente límpido e bonito quer fazer uma refeição extraordinária com a vossa pessoa. Não tem sentido nenhum. Esse paciente usou de palavras rebuscadas, bonitas, mas completamente compreensivas, né? Então, um bom exemplo também. Se você não gostava de jaca, por que roubou minha bicicleta? Então, são palavras e pensamentos sem sentidos. E a esquizofrenia, ela tem muito disso. E aí vem também ideias sobrevalorizadas e obsessivas, onde apresentam-se ideias que assumem papel central no pensamento do indivíduo. Então, às vezes, o paciente ele mantém um discurso circular, né? Fica repetindo sempre aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo. Mesmo que ele tente mudar de assunto, ele fica dentro daquele pensamento, dentro daquela história, dentro daquilo que ele está falando. Então, todos esses fatores aqui, gente, que eu estou citando para vocês, são fatores de transtornos mentais. Então, assim, quem já viu aquelas pessoas que se justificam por tudo e todas as vezes ficam repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e às vezes não chega a lugar nenhum, né? Alguns pacientes psiquiátricos são dessa forma. Já as ideias delirantes são ideias que não correspondem à realidade. Só que para o indivíduo é verdade. Então essas ideias elas assumem a características de serem indiscutível, mesmo com a profunda lógica, pois o indivíduo ele fundamenta em uma lógica à parte dele, né? Então, às vezes você acredita no que o paciente está falando. Eu vi esses dias, foi até assistindo uma série, Grey's Anatomy. Quem já assistiu aí, série médica. Por exemplo, em Grey's Anatomy, eles estavam atendendo uma paciente, uma menina, e de repente essa menina sumiu. Quando pensa que não, ela estava em outra sala com um cirurgião e como se fosse uma médica cirurgiã e ela já ia iniciar um procedimento cirúrgico. Para ela era uma médica, né? Ela era médica, ela era uma médica cirurgiã até que acharam ela. Então, assim, essa pessoa, se ninguém soubesse, ela ia continuar agindo e ela ia fazer merda lá na cirurgia, mas muitas vezes ela ia conseguir ainda se safar por conta dos argumentos que ela utilizava. E aí vem as alterações de linguagem. Essas alterações, gente, elas podem se tratar de alterações na articulação da linguagem ou no uso dessa linguagem. A logorreia é a fala acelerada e compulsiva. A gagueira é a repetição de sílabas com dificuldade para dar início a prosseguimento da fala. Então, essas alterações, elas podem causar uma piora de um quadro psicológico. Então, imagina, numa logorreia, a pessoa fala de forma acelerada e compulsiva, ela fala sem parar, está o tempo inteiro pensando e a ideia dela é muito rápida, ela não consegue parar o que ela está falando. Cansa. Já a gagueira, normalmente você
repete as sílabas, tem uma dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. Então, assim, essas pessoas, elas podem apresentar essas duas características, tanto a logorreia quanto a dificuldade com a gagueira. Já na ecolalia, há uma repetição como eco das últimas palavras proferidas por alguém. Então eu falo e sempre repito aquelas coisas que eu falo. Isso é como se fosse um papagaio de pirata que estivesse repetindo as coisas que eu vou falando. Já na glossolalia, o paciente usa a linguagem de forma estranha e incorreta, muitas vezes com criação de novos termos incompreensíveis, né? Ela usa de neologismos. Então, tipo, deixa eu ver um exemplo aqui. Uma pessoa que é uma pessoa estrogonófica. O que é uma pessoa estrogonófica? Ela é uma pessoa estrogonófica. Ela é uma pessoa retumbante. Então, assim, eu uso de palavras e termos, eu invento termos que eu não consigo, não tem ali o que ela, a função daquela palavra, o que ela significa. Eu simplesmente invento uma palavra, né? De forma às vezes estranha, incorreta, e crio novos termos, às vezes incompreensíveis. Não sei, só sei que foi assim. Já no mutismo, o indivíduo mantém-se mudo, sendo comum em estados depressivos e de esquizofrenia catatônica. Então, quando eu falei lá na depressão, o paciente normalmente tem rebaixamento sentimental, de humor. Então, normalmente ele vira uma pessoa introspecta, tudo é baixo, e por isso às vezes eu posso ficar mudo, eu não falo nada. E também isso é comum na esquizofrenia catatônica. O que é a esquizofrenia catatônica? É aquela esquizofrenia que eu paro e não faço mais nada. Eu fico 24 horas parado no mesmo lugar, sem falar nada, com a mesma expressão, muda. Imagina, viver uma vida assim. E aí tem também a questão da alteração de consciência, né? Essa consciência, gente, é que faz o ser humano um ser psíquico vinculado à realidade. Então, quando eu sou uma pessoa considerada normal, psiquicamente, eu tenho noção de tudo à minha volta, de toda a realidade que acontece à minha volta. E isso é a minha consciência, né? É através dela que a gente se dá conta das sensações, as percepções do ser. E essa consciência ela pode ser alterada de várias formas. O delírio é uma delas. O delírio é uma forma que o paciente ele não consegue reter, fixar, evocar informações. Ele não tem atividade mental organizada. Normalmente cai a possibilidade dele de normalidade, dele saber o que é normal ou não, dele diferenciar o que é normal, o que é anormal, o que é realidade e o que não é. Então, esse paciente, ele tende a oscilar durante o dia e normalmente ser mais marcante à noite,
e normalmente ele dorme e logo após a crise ele acorda, né? Então isso acontece devido ao ciclo sono-vigília, que normalmente é desorganizado. Então ele não tem um sono contínuo, correto. Já, gente, a despersonalização e desrealização acontece quando o indivíduo não reconhece a si e o que rodeia, perdendo a sensação de familiaridade, deixando de reconhecer a própria identidade. Já quando apresenta estranhamento ou não reconhecimento de partes do próprio corpo, denominam-se alterações de consciência corporal, como no caso de uma jovem que, ao ser questionada quem era sua acompanhante, respondeu: ela disse que é minha mãe. Então, assim, essa alteração de consciência, um paciente às vezes está acompanhado da sua mãe, ela não se lembra, para ela é uma pessoa estranha, ela não reconhece a sua própria identidade. Quando eu pergunto quem é fulana, quem é essa que está com você, ela falou que é minha mãe, mas não, para mim não é, eu não reconheço. Então, em alguns casos, o paciente pode aparentar estar em pleno domínio da consciência, só que em alguns momentos ela deixa de estar consciente. É como se o paciente estivesse totalmente voltado para dentro. Ele se mostra psicamente ausente, age no automático, tudo que ele faz é automático, sem objetivos claros, definidos. Isso é muito comum em pessoas com epilepsia, em momentos que antecedem a crise. Nessa epilepsia, a pessoa ela pode ter uma ausência de consciência, ou crise, né, de ausência, como algumas pessoas fazem, que ela para e ela não se lembra, ela é como se ela saísse por um segundo do próprio corpo. E aí ela não sabe o que está passando ao redor dela, até que ela tem a crise. E algumas pessoas têm somente a crise, e ela é uma epilepsia, ela é uma crise epilética. Só que ao invés de se debater, a pessoa só fica parada. Mas ela não está ali presente, ela está em outro mundo. E quando o indivíduo não consegue ter uma percepção globalizada das situações, geralmente tem essa diminuição do padrão de senso-percepção, ele tem pouquíssimo entendimento das impressões sensoriais, lentidão da compreensão, que se chama obnubilação. Então, normalmente, esse paciente ele se mostra confuso, ele não entende o que está acontecendo ao seu redor. Então, normalmente, isso é a diminuição do padrão de senso-percepção. No estado de confusão, o indivíduo não consegue falar, nem pensar coisa com coisa. Quando a gente fala, chegou que não falou coisa com coisa. E não consegue integrar coerentemente o que está vivendo, né? Ele não consegue ligar as coisas que ele vê, que ele ouve, que ele fala, que ele sente e pensa. Então, tudo isso ocorre de forma muito estranha. Olha que loucura! Não na loucura do sentido da palavra, mas que doidura, né? Tipo, que coisa diferente que as pessoas podem sentir, que são essas alterações. A gente fala assim, cara, como que pode? Às vezes a pessoa tá em outra dimensão. Ela tá num mundo ali que só ela sabe o que é. Ela tá muito good vibes, muito fora de si. E às vezes para ela não consegue unir nada do que ela pensa, do que ela sente. E isso, assim, só não é pior em alguns casos porque a pessoa não tem consciência
que ela está vivendo aquilo. Porque imagina você ter consciência que você não está conseguindo ligar as coisas que você está pensando, está querendo, né? Deve ser terrível. Já no estupor, o indivíduo entra em um estado de profunda alteração sensorial, onde nada praticamente consegue estimulá-lo, sendo somente possível mediante estímulos potentes. Nesse caso, gente, é a questão do coma. O coma ele é a falta total de consciência. Então, ele está completamente inalterado ali. A sua percepção de consciência ele não tem. Então, assim, quando esse paciente está em coma, não é porque às vezes ele está vegetando, né? Alguns pacientes são colocados em coma por conta própria, né? Através de medicamentos e tal. Alguns outros por conta de algum outro fator, acidente e tal. Mas esse coma é a alteração da consciência total. Já a hipervigília, esse paciente ele tem um aumento do estado de vigília. Ele é aquela sensação de estar ligado no 220, né? Só que isso não quer dizer que ele está com a atenção totalmente voltada para você. Na maioria das vezes ocorre o oposto. Tem algumas pessoas que estão ali muito agitadas, você acha que ela está mais atenta a você e às vezes o contrário. Ela não está entendendo nada, ela não sabe nada do que está acontecendo ali naquele meio. Já a alteração de atenção e orientação, gente, é quando se foca em algumas partes da realidade. Para que aconteça, é necessário que o indivíduo esteja em estado de alerta, né, desperto. Só que, com algumas alterações mais comuns, pode citar dificuldade de concentração, né, inatenção, e a mudança constante de foco de atenção ou distração. Pode vir a acontecer nos casos em que essa pessoa pode estar sob efeito de sono ou droga, sem que com isso se configure uma alteração duradoura. Não quer dizer que a pessoa sempre vai estar daquela forma. Eu tinha uma prima que é exatamente dessa forma. A gente, quando estava estudando, tinha hora que ela se focava em algo, a professora estava dando aula, falando, e parecia que ela estava em outra dimensão, né? Ela estava acordada, ela estava presente ali em tudo, né? Mas ela não conseguia se concentrar. Era um estado total de inatenção, né? E tem pessoas que também não conseguem se focar em nada. Ela se distrai facilmente com qualquer coisa. É como se eu estivesse aqui, aí de repente alguém entra, eu mudo tudo, não sei o que, já mudo aqui o foco, eu tenho que dar aula, mas eu mudo o foco porque a pessoa, está ouvindo barulho de fora, nem me diz respeito. Então, assim, essa pessoa com essa alteração de atenção e orientação, hoje é muito comum em algumas crianças que têm alguns tipos de déficit, né? Déficit de atenção, déficit de aprendizado. Então, isso é muito comum. E a orientação é a capacidade de integrar informações a respeito de dados que nos localizem, principalmente no tempo e espaço, dados estes que dependem também da memória, atenção e percepção. Então, quando eu digo fulano está, vocês vão aprender isso provavelmente no processo de enfermagem, onde vocês vão ter que fazer nos estágios que vocês vão ter que fazer a evolução, a gente coloca pessoa orientada em tempo, espaço e pessoa. O que é isso? Ela está ciente de tudo que acontece ao seu redor. Tudo que acontece ao seu redor. Então, isso é uma pessoa orientada, né, em tempo e espaço. Ela sabe onde é que ela está. Por isso que quando acontece a gente pergunta, quando acontece alguma coisa a gente pergunta: oi, qual o seu nome?
em que ano a gente está, qual a cidade. Eu preciso saber se ela está orientada, porque se ela não estiver, significa que ela teve alguma alteração mental. E como alterações, pode citar desorientação, onde o paciente é incapaz de relacionar os dados a fim de perceber onde e em que época se encontra, e a dupla orientação, onde o indivíduo oscila entre uma orientação adequada e inadequada, né? Há ali aquela fala, ele sabe o nome, ele sabe onde é que está, ele não sabe o ano que ele está, ele mistura os dados. Por exemplo, uma pessoa que já sabe, né, mudou de século, mas ele afirma que ele está lá em outro século anterior. E aí, gente, tem as alterações de memória também. Essa memória ela pode se entender como todas as lembranças existentes na consciência. Sua alteração pode ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Então, existem, dentro das alterações de memória, a hipermnésia, que é uma alteração em que há clareza excessiva de alguns dados da memória, e, de forma contrária, a amnésia, que é a impossibilidade de recordar total ou parcialmente alguns fatos ocorridos antes do início do transtorno. Pode ser a amnésia retrógrada, né, que é antes do início do retorno, após o início, que é a amnésia anterógrada, ou fatos isolados, que é uma amnésia lagunar. Então, tipo, eu tive um acidente. Nesse acidente eu bati a cabeça, né? Tive uma confusão forte na cabeça. E aí eu posso ter me esquecido tanto das coisas que aconteceram antes do acidente, ou depois do acidente, ou eu posso me esquecer apenas de algumas coisas que aconteceram. Eu não me lembro na hora que o socorro chegou para me pegar, mas eu me lembro do acidente acontecendo e tudo que se passou anteriormente. Essa amnésia pode se dar também por uma defesa do cérebro, porque aí ele suprime memórias, né, fatos afetivos que trouxeram alguns traumas. Lá vai eu de novo falar de mim. Cara, vocês acreditam que eu fiz isso? Tem coisas, assim, justamente por conta desse bullying que eu vivenciei, tem coisas que minha irmã fala da nossa infância que eu simplesmente bloqueei no meu cérebro. E eu não consigo identificar, lembrar de forma nenhuma. Ela fala, Ana, você lembra de tal coisa? Não lembro. Ana, você não lembro. Então, eu suprimi memórias que me fizeram mal de alguma forma. E isso é muito comum dentro da psicologia, né? Freud explica, né? Quando você tem lá, vocês lembram naquela novela que passou que a menina foi estuprada e que ela não se recordava do estupro? Ela tinha a versão do cara, mas ela não se recordava, né, das coisas que ela tinha vivenciado. Então, isso é uma amnésia afetiva. Já a paramnésia, ela constitui-se de distorções de dados de memória. Pode ocorrer um falseamento na recordação de determinados fatos, ou ainda lançar mão de alguns dados da memória que reconheça alguém, alguma coisa ou lugar. Eu acho que todo mundo tem isso. Eu mesmo uma vez eu falei, pai, onde que é um lugar que tem uma cachoeira assim e tal? E ele, não, você está juntando dois lugares. Então, eu tinha uma leve memória de criança, uma recordação, só que eu tinha distorções de dados, né? Eu misturei dois ambientes, dois lugares. Isso acontece muito, principalmente em memórias de quando a gente era criança. E, gente, a alteração da afetividade. O que é essa alteração de afetividade? Ela pode-se dizer, bem resumidamente, que ela constitui-se na capacidade de experimentar sentimentos e emoções.
Dentre suas alterações, podemos citar a labilidade afetiva, em que ocorre mudança nos estados afetivos sem causa externa aparente. Por exemplo, um paciente que está extremamente triste e de repente ele fica muito alegre, muito feliz, em questão de segundos, ele altera esses estados sentimentais, né? Alteração de humor muito grande. Então a pessoa às vezes ela não consegue controlar o sentimento que ela tem. Você dizendo que eu falei da bipolaridade, ela é muito isso. Só que às vezes pode durar uma semana, você bem, sentindo outra mais uma semana depressiva. A ansiedade, ela tem muito isso, eu vivencio um pouco. Às vezes eu tô com muita vontade de sair. Eu quero sair, não tô aguentando ficar em casa. De repente, quando eu vou arrumar, eu falo, desanimei. Quem é que nunca teve, né? Desanimei de sair, não tô afim. Já na tristeza patológica, a pessoa sente profundo abatimento. Ela tem baixa autoestima, geralmente acompanha de isolamento, choro fácil, inibição psicomotora, né? Sendo muito característico da depressão, né? Que eu falei lá atrás. Então, a depressão, ela tudo que é rebaixamento de humor, tudo que cai, tudo que é desânimo. Gente, eu não tenho depressão, graças a Deus. Eu tenho ansiedade que deu uma agravada, mas assim, às vezes a gente põe um pezinho lá dentro, em alguns momentos dessa tristeza. Mas eu imagino, cara, o que é ter uma depressão onde você não tem autoestima, você não tem ânimo de fazer nada, inclusive tomar um banho, se alimentar, sair. Tudo para você não tem graça, nada tem graça. Você só quer se isolar, chorar, você não tem ação para nada, né? Então, quando a gente lida com esses pacientes de todas essas formas que eu coloquei aqui, você tem que ter uma empatia muito grande. Você não sabe o que aquela pessoa está vivenciando. Às vezes, na sua casa, seu pai ou sua mãe, um irmão, uma prima vive uma depressão e você julga. Esses dias, uma técnica que trabalha comigo falou que depressão é falta do que fazer. Ainda tem muito esse estigma. É falta de fazer, é falta de Deus, é falta de ler a Bíblia. Não, gente, não é. Sabe por que não é? Porque a gente vê padres e pastores aí entrando em depressão, pessoas apegadíssimas a Deus. Isso nada tem a ver com Deus. Tirem isso da cabeça de vocês. Isso tem a ver com os problemas que a gente passa no dia a dia e que a gente não consegue lidar. E outra, a depressão ela não é um fator isolado. Elas são fatores que vêm ao longo de uma vida e que vão se instalando. De repente você não sabe lidar mais com aquela bola de neve. Né? Então, assim, parem de repetir como papagaios de pirata que as doenças de transtornos mentais, doenças mentais, são falta de Deus, é falta, é castigo, é o demônio. Não é. Infelizmente, eu falo endoidar, a gente não pode falar, mas para endoidar a gente só precisa ter ação. Para arruinar psicologicamente, psiquiatricamente, a gente só precisa ter ação. E a gente só precisa viver. E a vida, ela é tão louca que em muitas vezes acontece coisas ali que você não esperava e de repente sua vida vira de cabeça para baixo. E aí? Você que estava muito bem agora, tudo se transformou. E aí eu não consigo lidar com aquela perda de um ente querido. O meu filho faleceu, minha mãe faleceu, meu marido me largou. As minhas dívidas me afundaram, eu perdi meu emprego. E aí? Como que você lida com todas essas coisas? Tem um manual de instrução onde você como
Como lidar com a perda de um filho? Não existe. Não existe. Né? Como que você vive após perder um filho, após perder um marido, após perder a mãe, após perder o emprego? Algumas pessoas conseguem lidar bem com isso, outras não. E tudo bem. Ninguém é obrigado a agir como o outro. Certo? E aí vem também a alegria patológica. O que é alegria patológica? O que é patologia? É doença. Então aquela pessoa, a alegria dela não é normal. Esse paciente ele está o tempo inteiro eufórico, agitado, né? A autoestima dele é sempre boa. Ele fala, né? Sem parar, eu sou bonzão, eu sou melhor, eu me autoelogio sempre. Eu sou desinibido. Isso, né, normalmente a característica que eu falei lá da mania, né? Tudo que é demais, tudo que é exacerbado. O narcisista, né? O narcisista, eu sou lindo, cara, eu sou o melhor do meu emprego, ninguém me supera. Eu tenho as melhores roupas. Olha minha beleza, olha meu tupete. Minha sobrancelha tá perfeita. O narcisista, ele se autoeleva, né? Ele fala prosa ruim, né, coitado? Quem não conhece, mocinho? Então, isso, gente, também é um transtorno mental. Coisas que a gente acha que é normal e não são. Então, junto com todos esses fatores que influenciam os transtornos mentais, tem um que é muito comum, que também incomoda bastante, que é a alteração do sono. Normalmente eles podem ocorrer como sintoma ou o próprio transtorno mental, ou ainda como alguma reação adversa de algum medicamento. Então, normalmente o que mais incomoda é a insônia. A insônia é a falta de sono durante uma parte ou durante toda a noite, né? Que é normalmente o período habitual de sono dessa pessoa. Então, ela pode ser inicial, a pessoa pode custar a pegar no sono, isso é mais de quadros de ansiedade, eu demoro a dormir, ou terminal, quando a pessoa dorme até 4, 5, 3 horas da manhã e tem dificuldade no resto do sono, né? Isso já é característico da depressão. E tem a narcolepsia, que é o sono em excesso durante todo o dia. Aquele sono que você não explica, né? Você tá o tempo inteiro. Nossa, e eu cochilo, e eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô cochilando. Qualquer coisa pra mim, eu tô dormindo, né? Então a narcolepsia é um excesso de sono durante todo o dia. E aí, gente, tem a alteração do movimento. Deixa esse carro bendito passar ali um minuto. Vou ficar atrapalhando minha gravação, ninguém merece. Então, a alteração de movimento, gente, ela pode caracterizar vários tipos de doença, né? Principalmente esquizofrenia, ansiedade, né? Eu vou mostrar para vocês aí. Depressão. Então, tem vários tipos aí de movimentos que podem mostrar algum tipo de doença mental. Por exemplo, a estereotipia. O que é isso? O indivíduo ele costuma repetir continuamente e sem necessidade de determinados momentos, sem que haja uma lógica facilmente observável. Né? Quem nunca viu? Eu estou me movimentando, eu não tenho, né? Isso é característica de um indivíduo que ele possui algum transtorno mental. Ou mal de Parkinson. Eu conheci um senhor que ele se movimentava.
Mas a maioria das vezes, ou ele roda, ou ele fica andando de lá para cá, né? Ele fica fazendo movimentos inexplicáveis. E aí tem os tiques nervosos também, gente. Eu já tive muito tique, meu Deus do céu. Quando eu fui entender de maior, que eu fiquei sabendo que era um sintoma de ansiedade. Mas eu já tive todos os tiques possíveis. De puxar a boca, fechar o olho. Eu já tive. Quando eu era criança, quem é que já viu que em saúde mental a gente vai se colocando em todos os problemas? A gente sai daqui já querendo ir para o hospital psiquiátrico e acha que está até em crise, não é? Mas por incrível que pareça, esses tipos nervosos ele é muito comum. Quem aí já viu alguma criança com tique sabe? Os tiques nervosos, gente, porque a ansiedade ela é tão grande, é como se fosse uma máquina a mil. Então você não consegue segurar sua mente dentro do seu corpo, então você externa isso. Quem que fica batendo perna sem parar, mexendo o braço, mexendo mão, mexendo alguma coisa, batendo caneta? Isso é tipo nervoso. Síndrome das pernas, né? Que não para nunca. Então são movimentos rápidos involuntários e também repetitivos. Então, alguns tiques nervosos, quando eu fecho meu olho, né? Isso são normalmente sensações internas que eu exteriorizo, né? E tem também a catalepsia, que é uma atitude de imobilidade, como se fosse uma estátua. Então a pessoa ela se mantém, vocês lembram lá que eu falei? Na outra doença, a pessoa fica parada na esquizofrenia. Então, às vezes, a pessoa ela fica se mantém como status em posturas incômodas, atípicas, catatônicas. Então, às vezes, eu paro em alguma pose desconfortável e fico ali por horas, por horas, por horas. Às vezes é preciso vir uma outra pessoa e me tirar daquela posição, me colocar em outro lugar e às vezes mesmo assim eu continuo, né? Então, gente, essas alterações, elas são todas alterações que são propícias de pessoas que têm transtornos mentais. Elas são normalmente fatores encontrados em pessoas que têm transtornos mentais. Depois eu vou falar para vocês um pouco sobre o modo de agir, sobre as ações que essas pessoas fazem, as vestimentas. Mas se você se enquadrou em algum que eu sinto lhe dizer que você também precisa procurar apoio psiquiátrico. Brincadeiras à parte, a gente sempre se enquadra em algum. Às vezes em todos, às vezes em poucos. Mas assim, hoje em dia, desde o início eu falei, vamos desmistificar a questão dos problemas psiquiátricos, psicológicos. Vamos deixar de lado a loucura, a doidura. Até porque se você for totalmente são nesse mundo louco, você não consegue viver. Você não consegue viver. Às vezes, a única solução que você vê para tudo é a morte. Então, acontece de você não estar bem, de você precisar de ajuda, e por favor, peçam ajuda, procurem profissionais, podem me mandar mensagem, eu estou de tal forma, o que você me orienta, eu estou passando por isso, o que você pode me falar, que eu posso procurar qual especialista. Então vamos desmistificar a questão da loucura, da doidura, dos transtornos psiquiátricos. Psiquiatra não é médico de doido. Psicólogo não é especialista de doido. Vamos deixar isso de lado.
Psiquiatras, psicólogos são médicos, né, especialistas, profissionais, para quem necessita de ajuda com a sua parte mental, certo? Então, assistam essa aula. Qualquer dúvida estaremos no fórum tirando, né, essas dúvidas que vocês tiverem. E logo mais para frente um pouquinho, já vou postando outras aulas para vocês.